Bom dia, o meu nome é Catarina Gonçalves, eu sou doutoranda em Estudos sobre a Globalização na Universidade Nova de Lisboa com uma bolsa da FCT. E o meu paper é sobre a legitimação do uso da tortura no pós-11 de setembro, com base na aplicação do direito penal do inimigo de Gunther Jacobs. O título de Tim Osman Abu Ghraib é porque Tim Osman era o nome de código dado pela CIA a Bin Laden, e Abu Ghraib foi um dos primeiros black sites conhecidos da CIA no Iraque, onde era recorrente o uso da tortura. Desde os ataques do 11 de setembro, que o mundo vive constrangido pela questão do terrorismo, tanto das suas potenciais atividades, como da forma como estas podem afetar a vida em sociedade e, sobretudo, nas sociedades ocidentais, em que há uma maior visibilidade desta problemática. Há um discurso extremamente politizado sobre a segurança, o que leva a uma aceitação generalizada do terrorismo como uma das principais ameaças à segurança no século XXI. A segurança também ela modificou o seu valor, sendo que se passou de uma segurança de proteção de bens vitais e de interesses vitais ameaçados por um inimigo comum, ou seja, era uma segurança mais previsível, para uma segurança agora orientada para riscos diversos, mais difusos na forma, na origem, no espaço e nos autores. Ou seja, há uma muito maior imprevisibilidade das condições para a eclosão de determinado conflito. É neste sentido que importa pensar a questão da concretização de uma sociedade altamente securitizada e politizada pelo recurso à tortura, sendo que se pretende demonstrar que são os próprios Estados que criam, com a luta contra o terrorismo, os seus próprios conflitos, alargando o âmbito do impacto dos ataques ou ameaças para além do próprio ato. O agrupamento do homem em sociedade, e partindo um pouco da ideia hobbesiana de contrato social, surge da necessidade de segurança sentida pelo mesmo e pela convicção que esta não se mantém pela autoproteção, mas sim pelo exercício de um poder externo, poder esse que está projetado num Estado monopolizador pelo poder coercivo. O Estado nasce então de um grupo que institucionaliza a sua própria proteção e daí uma ligação inerente entre Estado e segurança. Numa perspectiva macro, a segurança pode-se definir como a ausência de dano ou de ameaça de dano físico e tem sempre uma conotação bicéfala. O que é que isto quer dizer? Tem uma perspectiva objetiva, que se refere à efetiva inexistência de ameaças a valores adquiridos, e uma perspectiva mais subjetiva, que se refere à inexistência de medo relativamente a danos a esses mesmos valores. Mas há três questões essenciais que temos que rever respondidas quando falamos em segurança. E estas são a segurança para quem, em que tem que existir uma concretização do conceito de segurança no seu objeto de proteção, que valores deverão ser protegidos, e aqui entramos num patamar mais subjetivado da definição de segurança, e quanta segurança é necessária, sendo que a segurança não pode ser quantificada em termos absolutos, terão que ser definidos limiares entre os quais a segurança deverá ser mantida para um bom convívio em sociedade. Por outro lado, importa definir o que é o terrorismo. Este não é um conceito amplamente aceite pela comunidade, tanto pela comunidade científica como pelas agências de segurança. No entanto, parece-me que uma definição que inicialmente foi apontada pelo FBI engloba os principais aspectos que devemos considerar quando falamos de terrorismo. Assim, são atividades que envolvem atos violentos previamente punidos pela lei de um determinado Estado. Esses atos têm como finalidade intimidar ou coagir uma população civil, influenciar a política de um governo por intimidação ou coerção, afetar o comportamento desse mesmo governo e podem ser cometidos sobre a jurisdição nacional ou transcender as fronteiras nacionais, e aqui estamos a falar tanto de meios com que estes atos são realizados, como pelos seus objetivos ou os atores a operar.
Uma definição unânime de terrorismo permitiria uma ação mais concertada de todos os Estados visados e um maior cumprimento da lei e dos decretos internacionais que regulam toda a ação de combate ao terrorismo. Importa referir que o terrorismo é sempre uma ação subversiva que tem como objetivo a mudança de determinado comportamento, tanto da sociedade como do Estado. E é daí que recorremos ao conceito do direito penal do inimigo, partindo da ideia de que Coser já apresentava em 1982, que as sociedades têm tendência para tentar encontrar um inimigo comum para que a vida em sociedade seja mais coesa. Numa concepção schmittiana do inimigo, que agora, com o direito penal do inimigo, se converte em unlawful enemy combatant, este deve ser localizado e eliminado mediante uma guerra preventiva no exterior e mediante a suspensão, se mostrar necessário, de garantias jurídicas e democráticas no interior. Vemos aqui que os governos tendem, sobretudo, a fixar-se nos efeitos e a usar esses mesmos efeitos como forma de legitimação dos seus discursos e das suas ações. Há uma tentativa aqui de enfatizar a ideia de guerra e de estado de terror, como vimos pelo discurso de George W. Bush com a guerra ao terror, e retomam-se assim as ideias de Rousseau e de Kant, que partem da expansão do direito penal a áreas reguladas até aí por modos diversos, sendo o seu uso simbólico e estritamente vinculado à agenda política, o que relega para segundo plano as proposições jurídicas que todo o processo deveria envolver. Assim, ficamos com duas equações. A primeira, que seria a do direito penal comum, em que o terrorismo seria visto como um crime, o terrorista era um delinquente e a luta ao terrorismo seria feita pelos meios policiais e judiciais do Estado de Direito. Por outro lado, no direito penal do inimigo, o terrorismo era visto como um ato de guerra, o terrorista seria um inimigo e, por isso, teria que ser combatido com forças armadas, legislação militar e um possível recurso ao estado de emergência. Resumidamente, o que se pretende é criar uma série de argumentos por forma a despersonalizar o inimigo e assim poder justificar a sua exclusão ou até mesmo eliminação por constituir um perigo ou ameaça para a sociedade. É com base nestas ideias que a tortura se torna legitimada como forma de obtenção de prova, mas também como uma forma retributiva de ação. A tortura, se tivermos em conta uma definição mais lata, refere-se ao sofrimento físico infligido a determinado prisioneiro, com o intuito de o fazer revelar informação relevante e usada tanto como forma de investigação como de punição, alterando ainda que de forma ideológica o teor da sua concretização. Antes de tudo, podemos explicar com mais detalhe como é que é construído um cenário em que a proibição da tortura é relativizada. E aqui partimos das concepções de Dershowitz, que utiliza a metáfora de uma explosão iminente de uma bomba. Aí, o suspeito detido teria que obrigatoriamente ser culpado, o detido teria que saber onde é que está o explosivo, teria que haver uma certeza de existência do perigo de explosão da bomba, as autoridades acreditariam que a tortura iria fazer com que o terrorista revelasse a localização da bomba a tempo de prevenir a catástrofe e as informações dadas pelo detido teriam que ser concretas e a tortura só se limitaria-se a um caso específico, uma vez que só aquela circunstância é que imporia a necessidade do seu uso. Ora, estamos aqui numa base puramente utilitarista do uso da tortura, como o estado de necessidade. A necessidade pode então requerer que se tomem ações em defesa da democracia que irão desviar-se dos próprios compromissos fundacionais da dignidade humana e da própria democracia. O terrorismo e a sua abrangente e múltipla definição levam a vazios legislativos que podem, em fases de crise, ser aproveitados pelos Estados para a legitimação de ações que em tudo se opõem ao defendido pelos direitos constitucionais dos cidadãos e pelas liberdades, direitos e garantias próprios de um Estado de Direito. A resposta a estes desafios passa por uma conceptualização de uma nova legitimidade para intervenções, impondo forçosamente
a definição de mecanismos nacionais e internacionais com capacidade para garantir a paz e a estabilidade internacional e de permitir aos atores com responsabilidade na sociedade internacional uma orientação da sua ação. Tens um minuto, Catarina. É neste sentido que, a nível internacional, surgem inúmeras diretivas que se focam na forma como o Estado deve exercer a sua ação. Em todos são enaltecidos os direitos do homem de liberdade e autodeterminação, condenando as práticas de tortura ou qualquer ato que possa pôr em causa a salvaguarda desses mesmos direitos. De relevar as Convenções de Genebra, que no caso do pós-11 de setembro não foram aplicadas. No entanto, estas convenções são aplicadas em tempo de guerra, sendo que não há uma declaração formal de guerra desde a Segunda Guerra Mundial, torna-se um pouco restritivo a aplicação destes conceitos a outros tipos de conflito. No entanto, existe a Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, e o seu Comitê contra a Tortura, visto que as Nações Unidas propuseram, desde a sua fundação, a erradicar a tortura como um meio tanto de obtenção de prova como um meio retributivo. E, claro, a Convenção para os Direitos Humanos, que todos estes pressupostos estão elencados. Como se verificou ao longo dos últimos anos, em nenhum dos casos em que houve um evidente recurso à tortura, esta esteve justificada pela obtenção de informação, face a um bem maior, uma vez que nenhuma da informação obtida através desta técnica se mostrou relevante ou verdadeira para a apreensão, neste caso, de possíveis e presumíveis terroristas. Ou seja, isto leva-nos a crer que foi uma lógica puramente retributiva o uso da tortura, sobretudo nestes black sites utilizados pelo governo norte-americano. Estes princípios são universais, ou seja, devem ser aplicados a qualquer sujeito, independentemente dos atos praticados, ainda para mais quando se verifica que o recurso à tortura, e por isso a suspensão de direitos de determinado cidadão, não se coaduna com os princípios do Estado de Direito Democrático e princípios de atuação das forças e serviços de segurança, criando um ciclo de problemáticas que apenas descontextualizarão o problema-chave a ser resolvido.